Gente, vamos trabalhar agora quanto ao procedimento disciplinar. Vejam só, é bem simples, bem tranquila essa matéria, mas eu quero que você entenda o seguinte. Nós temos duas modalidades de procedimento disciplinar: a sindicância, bem como o processo administrativo. Gente, a sindicância é para apurar as infrações menos graves. O processo disciplinar é para apurar aquela infração grave que gera demissão, que gera cassação de aposentadoria ou então cassação de disponibilidade. A partir do momento da abertura de uma sindicância, pode restar apenas repreensão ou então suspensão, bem como aquela multa, que pode ser convertida, que nós já falamos sobre isso, lembra? Agora, gente, para demitir um servidor, tem que ter um processo administrativo. Então, sindicância pode restar repreensão, suspensão, lembrando de até 90 dias, bem como também a multa, porque a suspensão poderá ser convertida em multa. Agora, para demitir um servidor, para cassar a sua aposentadoria ou cassar a disponibilidade, aí sim tem que ter um processo administrativo. É a primeira informação que você tem que memorizar para a sua prova. Vamos aqui então, gente, ó. Diz assim o artigo 268, ó. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou então processo administrativo. Duas modalidades, então. Vejam só, nós vamos ter aqui o processo disciplinar. Esse processo disciplinar, ele tem duas modalidades, ó. Pode ser por sindicância e também há uma outra espécie que é o processo administrativo. Perfeito? Gente, artigo 269, ó. Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repressão, suspensão ou então multa. Será obrigatório, olha aqui agora, o processo administrativo, quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou então cassação de disponibilidade. Vejam só, os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria Geral do Estado e presidida por procurador do Estado confirmado na carreira. Então, gente, a comissão não vai ser composta por servidores. É muito comum nos regimes jurídicos aí do Brasil todo a comissão ser composta por servidor público, né, por funcionário. Aqui não, ó. Quem vai compor a comissão vai ser, no caso, né, os procuradores, tá? Os procuradores do Estado, ok? Então vamos aqui, gente. Sindicância, primeiramente. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. Aquelas autoridades, chefe de gabinete, governador, tá vendo? Secretário de Estado, todo mundo pode autorizar a instauração de uma sindicância. Agora, gente, instaurada a sindicância, o procurador do Estado que a presidir comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Gente, aplicam-se à sindicância as regras previstas nessa lei complementar para o processo administrativo com as seguintes modificações. Vejam aqui, gente, olha o que interessa para a gente. Autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas, tá bom? Então, 3 testemunhas de acusação e, no máximo, também 3 de defesa. A sindicância deverá ser concluída, olha aqui, no prazo de 60 dias. Gente, isso aqui você tem que lembrar para a sua prova. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Quem decide o processo
4. Então, gente, quem pode, né, autorizar a instauração de um processo administrativo? Ó, governador, secretário de Estado, procurador-geral de Estado e superintendentes de autarquia, chefes de gabinete, né, até a suspensão, e lembrando, né, que o processo administrativo aqui pode gerar até a demissão, mas aqui, olha o que a lei estabelece, que até a autoridade do inciso 4 pode determinar a instauração do processo administrativo. Bem como também os coordenadores, ó, que pode aplicar suspensão limitada a 60 dias, mas pode também determinar a instauração. O coordenador, ele não vai aplicar a demissão, a penalidade, mas ele pode, pelo menos, determinar a instauração. O chefe de gabinete também não vai aplicar a demissão, mas ele pode determinar a instauração do processo administrativo, viu? No âmbito do Poder Judiciário, quem vai poder determinar isso daqui, gente? No caso, o presidente do Tribunal de Justiça. Se for no âmbito do Poder Legislativo, o presidente da Assembleia Legislativa, viu? Porque a lei ela é omissa em relação aos outros poderes. Ela trata aqui mais do Poder Executivo, viu? Mas vamos lá então ao artigo 275, ó. Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, então não pode participar do processo, gente. Amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. Então, gente, não pode participar da comissão de qualquer fase do processo administrativo, ó, um amigo, tá vendo? Um amigo íntimo, ou mesmo inimigo do indiciado, né, do funcionário que está respondendo o processo. Não pode também participar parente até o 3º grau, também cônjuge não pode, viu, companheiro. Qualquer pessoa do núcleo familiar do denunciante, então quem fez a denúncia, não é isso? Não pode participar, obviamente quem fez a denúncia não pode, como também qualquer parente de quem fez a denúncia, né? Do denunciante ou mesmo do acusado, viu? Bem como assim os seus subordinados. Então não pode, por exemplo, um subordinado de quem está respondendo o processo participar do mesmo, né? Não tem como, né, gente? Tá bom? Agora vamos lá para o 276. Ó, a autoridade ou funcionário designado deverão comunicar desde logo à autoridade competente o impedimento que houver. Então, gente, aquela pessoa que se sentir impedida já tem que comunicar o fato, viu? O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação. Então, a autoridade determina a instauração do processo e o processo tem que ser aberto no máximo em 8 dias. Agora, gente, e concluído no prazo de 90 dias da citação do acusado. Então, a partir do momento que o acusado foi citado, olha aqui, citado, o processo tem que terminar em 90 dias, tá bom? Então, qual que é o prazo do processo? 90 dias após a citação do acusado. Agora, da portaria deverão constar o nome, a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com a descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Aqui no caso, a gente tem que ter tudo isso na instauração do processo, viu? Vamos lá. Vencido o prazo, lembra daquele prazo de 90 dias após a citação? Então, venceu o prazo. Caso não concluído o processo, olha o que pode acontecer. O procurador do Estado que o presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório, indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. Então, pode ser que o procurador
que esteja presidindo peça, né, para a autoridade superior um prazo maior, né, do que aqueles 90 dias inicialmente, viu? Então, um prazo superior a 90 dias pode acontecer, então, olha aqui, a prorrogação do prazo. E detalhe, gente, a lei não autoriza, não determina qual prazo, né, qual o prazo máximo ou mínimo dessa prorrogação. Só diz o quê? Que vai ser, né, dado ali um tempo necessário para terminar os trabalhos. Gente, o superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. Beleza, então o que você tem que lembrar em sua prova? Que aquele prazo inicialmente de 90 dias, ele pode ser prorrogado, viu? Apesar da lei não estabelecer qual o prazo máximo ou mínimo da prorrogação, você tem que lembrar apenas em sua prova da possibilidade, tá, dessa prorrogação. Só isso pra gente. Artigo 278, ó. Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Então, vejam só, o presidente da comissão vai convocar, no caso, para audiência, né, de interrogatório, o acusado, tá vendo? Então, chamam o acusado ali para ele depor. Gente, não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se seu paradeiro, a decisão far-se-á, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Então vejam só, gente, considere que a administração pública queira convocar o indiciado, só que o indiciado ele não foi encontrado de maneira alguma, ele não está aparecendo no trabalho, ele mudou e não ali renovou seu endereço, ou seja, a administração pública não está conseguindo convocar o indiciado para ele depor. O que a administração vai fazer então? Publicar, né, a sua convocação no Diário Oficial, né, do Estado para, né, convocar o indiciado para aparecer no interrogatório. E olha o que a lei diz para a gente. Vejam só. Então, ó, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Então, vejam só. Então, a partir do momento que a administração publica, né, no Diário Oficial, o interessado, ele tem aqui 10 dias, tá bom? 10 dias para aparecer para o interrogatório, tá bom? Interrogatório. Porque a lei diz, ó, no mínimo, tá vendo? 10 dias antes do interrogatório. Aqui no caso, para ele comparecer, então, ele vai ter no mínimo 10 dias, tá bom? 10 dias. Gente, artigo 279, ó. Havendo denunciante, então vamos considerar que algum particular ou mesmo outro funcionário fez uma denúncia. Este deverá prestar declarações no interregno entre a data da citação e a fixação para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Então vejam só, se houver um denunciante, ele vai prestar as informações antes mesmo do interrogatório do acusado, viu? Então aqui tivemos a citação e aqui a data marcada para o interrogatório, tá bom? Do acusado. Então, antes disso, né, nesse meio tempo aqui, se houver, no caso, denunciante, ele vai prestar as informações antes mesmo do interrogatório. Gente, a oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, né, próprio ou dativo. O que significa, gente, advogado dativo? É porque quando o indiciado ele não participa dos atos do processo, o que a administração pública faz? Nomeia um defensor dativo para defender aquele, né, servidor revel.
O rével é aquele que some, que não apresenta a sua defesa, ou seja, deixa a revelia. Sem defesa ele não vai ficar, viu, gente? O próprio poder público vai nomear um defensor dativo para defender, no caso, o funcionário rével. Vamos lá. Olha aqui, súmula vinculante número 5, importante para a gente. Ó, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, olha o detalhe, não ofende a Constituição. Vejam só, por quê, gente, que eu coloquei a súmula vinculante para a nossa prova? Olha aqui o parágrafo 1º, ó, oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. Então aqui, né, presume-se que o funcionário tem que ter um advogado. E não é bem assim. Advogado próprio, né, do indiciado, ou então um advogado dativo. Tá vendo que perdeu o cabimento essa informação em razão da súmula vinculante número 5? A súmula vinculante número 5 ela é mais nova, né, gente? E essa súmula, por ser vinculante, ela tem que ser atendida em todo o Brasil, em todo o território nacional, viu? Então, não precisa de constituir advogado para, né, realizar a defesa dentro de um processo administrativo. Gente, artigo 280, olha aqui. Não comparecendo o acusado, lá na oitiva, será, por despacho, decretada sua revelia, ok? Prosseguindo-se nos demais atos e termos processuais. Perfeito, gente. Quando o acusado não aparece, é declarada a sua revelia. Agora, gente, o acusado rével, aquele que não apresentou sua defesa, que não está praticando os atos do processo, será nomeado advogado dativo, viu? Então, sem defesa ele não vai ficar. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. Aqui tá ok, não é? Ele poderá constituir advogado. Se ele quiser realizar sua defesa, os processuais, pessoalmente ele pode? É lógico que sim. Precisa de contratar advogado para isso. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir os atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Então aqui, né, o acusado ele pode, né, participar de todos os atos processuais, visualizar algum depoimento, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e ele não necessita de qualquer notificação. Ele, sabendo o ato processual, ele mesmo pode acompanhar. Agora, gente, não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo, ok? Nós já falamos isso, né? Se por acaso o funcionário não apresentar a sua defesa, não praticar os atos processuais, ele será considerado rével e a administração pública vai nomear um defensor dativo, ou seja, uma outra pessoa, para realizar a defesa, para acompanhar os atos do processo, viu? Então aqui, sem contraditório, sem ampla defesa, o rével não vai ficar. Artigo 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, aqui tanto faz, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou apresentá-las. Beleza. Agora, gente, o presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Então, aqui no máximo, 5 testemunhas de defesa e de acusação. Gente, a prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos, até as alegações finais. Porque lembram que eu falei que a pena, né, a administração pública, quando for aplicar a penalidade, vai ter que observar a gravidade da ilegalidade, o dano que aconteceu para a administração pública e também os antecedentes funcionais do funcionário, do servidor, viu? Porque isso pode realmente abrandar a penalidade posteriormente. E essa prova vai ser realizada em forma de documento, viu, gente? Agora, parágrafo 3º, ó. Até a data do interrogatório, será designada audiência de instrução, audiência inicial.
Gente, a testemunha, olha aqui, não poderá eximir de depor, então tem que ir depor a testemunha, hein? Salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado. Agora, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Então, inicialmente, gente, aquela testemunha que for parente do funcionário não precisa depor, salvo, né, se, olha aqui, ó, não for possível de maneira alguma, de outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato, né, e de suas circunstâncias. Então, se for, né, imprescindível a oitiva no caso dos parentes, aí sim pode acontecer. Mas inicialmente, ó, o que você vai lembrar em sua prova? Que a testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for parente, tá bom? Agora, gente, parágrafo 2º. A parágrafo 1º, ó. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, fica elas proibidas de depor, observada a exceção desse artigo, viu? Então, se o parente for do denunciante, de quem fez a denúncia, se houver isso, né, os parentes ficam proibidos de depor, salvo, né, no caso aqui, ó, se não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Aí tudo bem, ela vai poder depor. Gente, ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do presidente. Vamos aqui, gente. Ó, aí eu trouxe o 262 para a gente, né? O que ele diz? Ó, o funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para, né, cujo cumprimento seja marcado por prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. É aquilo que eu falei, gente, tá na lei ainda, tá na lei, mas isso tem um quê de inconstitucionalidade. Imagina, o funcionário deixar de receber porque não compareceu à administração pública no prazo determinado. Isso não existe, viu, hoje em dia, tá bom? Agora, gente, 288. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Ótimo. Gente, 289. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Então, inicialmente, o processo vai ficar dentro da repartição. Processo físico, né, gente? Agora, ó, será concedida vista dos autos ao acusado mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do processo. Então, atendendo o princípio da publicidade, é lógico que o acusado ele pode ver o processo, viu? A qualquer tempo, né? Agora, gente, a concessão de vista será obrigatória no prazo para manifestação do acusado ou para apresentação de recursos mediante publicação no Diário Oficial. Vamos lá. Parágrafo 4º, ó. Ao advogado, gente, ao advogado, viu? Ao acusado, não. É assegurado o direito de retirar os autos da repartição. Então, ele pode fazer carga do processo, o advogado do indiciado, mediante recibo, durante o prazo para manifestação de seu representante. Agora, gente, salvo na hipótese de prazo comum. Porque, gente, no prazo comum, o advogado de outro indiciado vai querer ver o processo também. Exemplo, tem 3 funcionários respondendo o mesmo processo, tá vendo? Aí abriu um prazo comum lá de 10 dias para apresentar, né, algum pedido ou mesmo alguma prova no processo. Se o advogado de um deles levar o processo lá para o seu escritório, como que os outros vão ficar sabendo? Então, se for prazo comum, não pode, né, fazer carga do processo, viu?
Agora, também, de processo sobre regime de segredo de justiça, ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstância relevante que prejudique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, viu? Então, inicialmente pode fazer carga, salvo, né, gente, se for um prazo comum, se for segredo de justiça, ou se tiver um documento original de difícil restauração. Aí não vai poder. Encerrada a fase probatória, a fase de provas, dar-se à vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Gente, a não apresentação no prazo às alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinalando-lhe novo prazo. Ou seja, se por acaso o indiciado não apresentar alegações finais no prazo de 7 dias, o que o presidente da comissão vai fazer? Nomear um advogado dativo para apresentar, no caso, as alegações finais, viu? Então, sem alegações finais também, o revel não vai ficar. Gente, tenho que parar esse bloco por aqui, meu tempo está esgotando, já está chegando aí a 30 minutos, viu? Próximo bloco, vamos continuar. Detalhe, próximo e último bloco, viu? Acabamos já aqui o nosso estudo. Vamos lá, então, até o próximo. Dê uma descansada, eu sei que você já estudou bastante, não é isso? Tome uma água, espere uns 10 minutos e volte que eu estou te esperando para o último bloco de teoria, que depois nós vamos trabalhar também a parte de exercícios, viu? Até o próximo bloco, obrigado.